Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nós estamos na penúltima semana do nosso módulo do projeto de mentoria, o projeto básico de mentoria, desbloqueando seu potencial criativo e desenvolvendo as habilidades de comunicação. Certo? Nós falamos no primeiro módulo sobre a criatividade, a importância de desenvolver a criatividade, a forma e as possibilidades de desenvolver o nosso pensamento criativo, um espírito aprendiz, curioso, reaprender, o aprendizado constante, etc. No segundo módulo, nós abordamos técnicas de comunicação, de como você se sentir mais seguro para falar em público, para fazer apresentações, para ter um diálogo que renda, que desenvolva. E nessa semana nós estamos falando sobre storytelling e técnicas de persuasão. A semana que vem, depois eu vou falar para vocês qual será o tema, mas nós vamos fechar esse projeto básico de mentoria e pretendemos fazer uma live aí que em breve a gente vai divulgar para vocês. Bom, então vamos lá, pessoal. Falando sobre o storytelling, se você, não sei se você teve a curiosidade de olhar lá aquele material que eu compartilhei, aquela notícia, eu queria que você avaliasse ali como que o jornalista ele utiliza as técnicas do storytelling para abordar uma notícia. Eu achei interessante o tema, o título ali da notícia, que o homem sobreviveu com o seu instinto de mamífero, que ele foi auxiliado por algumas cabras e tudo mais. Quando eu comecei a ler a história, o que eu achei interessante? Eles estavam narrando o que aconteceu com aquele rapaz e depois eles voltaram, iniciaram a história contando lá no passado como que aquele rapaz começou a se interessar por esse tipo de viagem, de desafio, de se envolver na mata, fazer ali a trilha. E o jornalista faz todo um desenvolvimento dessa história até chegar um momento em que aquele rapaz ele efetivamente sofre aquele acidente e desenrola toda aquela história. Então assim, tem coisa ali muito interessante da pessoa que ajudou, o que ele estava passando. Então assim, técnica de storytelling pura, certo? E é isso, a técnica do storytelling é você contextualizar, você envolver, trazer a pessoa que está te ouvindo, aquilo que você está apresentando, você colocar dentro de um contexto. Por exemplo, se a gente quer falar aqui do projeto de mentoria, se para você eu trouxe esse conteúdo, eu quero te contextualizar, levar você a pensar de situações que passam no dia a dia que às vezes a gente nem observa, nem nos chama a atenção. Então assim, identificar soluções criativas para os problemas que a gente enfrenta, tem todas essas técnicas. Às vezes a gente acha que é uma questão muito técnica, muito burocrática, só que assim, depois que a gente pratica, como eu falei na semana passada, isso acaba ficando natural. Então assim, a técnica do storytelling é você criar conexões com aquele que está te ouvindo, você trazer exemplos, trazer situações que você envolva o ouvinte. E aí depois você vai utilizar a técnica de persuasão, que é você usar elementos ali para poder fazer um convencimento. A técnica de persuasão, por exemplo, é quando você envolve a pessoa na história, você usa elementos, como a gente falou num vídeo desse aí sobre o rapport, você usa elementos ali para criar conexão com aquela pessoa que está te ouvindo, achar interesses em comum, e aí você começa a trazer para a história, e criar elementos ali que gerem essa conexão. Vou te dar um exemplo. Você chega para fazer uma venda do seu serviço, do seu produto para um empresário. E aí ele vai dizer que ele não está muito interessado. Vou até lembrar aqui a história de um filme, que o rapaz chegou para fazer a venda, o cliente falou que tinha repensado, que não estava muito interessado, que qualquer coisa ele ia falar. Antes do rapaz ir embora, ele viu um barco, um barquinho assim na mesa daquele cliente. E o pai desse rapaz, ele era velejador, ele fazia contato via rádio com o filho. E aí ele virou para esse cliente, que já era um cara de idade, e falou com ele, essa questão aqui do barco. E aí ele falou assim, isso aí é um sonho de aposentadoria, E aí esse cliente falou assim, eu sei como é que é. E aí esse cliente começou a trazer para ele histórias do pai dele. Ele falou assim, meu pai ele viveu muito isso a fundo. Ou seja, ele já despertou o interesse com aquilo que o cliente falou. Porque o cliente falou assim, é um sonho de aposentadoria. E aí quando o cliente fala assim, meu pai viveu isso e sabe como é que é, ele já cria ali uma possível curiosidade naquele cliente. E aí ele falou para ele, meu pai ele foi em tal lugar. E aí, porque ele viu um quadro na parede ali que tinha um lugar, ele perguntou primeiro, lógico, se aquele lugar era importante e tudo mais, e ele falou, meu pai passou naquele mar que tem ali, e aí já criou aquela situação. E aí ele falou assim, mas eu não vou te encher com essa história e tal. Quando ele ia saindo, o cliente falou, mas me conta a história, poxa. E aí ele voltou e começou a contar. E aí ele pegou o rapaz assim pela cadeira e falou, imagina só, você tá lá no seu barco e o mar tá agitado e não sei o quê. Então ele virou o cliente para a janela, começou a contar aquela história.
E isso foi gerando aquele engajamento daquele cliente. E aí, quando chega no final, ele falou, né, que ele desafiou vários mares e tudo, tinha várias histórias. Mas ele falou para aquele cliente, mas como você, isso aí é só um sonho, né? Você ainda não está pronto a fazer a venda do seu imóvel para a gente, então isso vai ficar no futuro, eu conto mais histórias. E aí, quando ele ia embora, o cliente falou, não, eu vou fechar, você está certo, eu preciso viver o meu momento. Então assim, ele identificou uma dor que aquele cliente tinha, apresentou uma solução bem contextualizada com storytelling. Então isso já é uma técnica de persuasão. Além de toda essa questão de envolvimento, ele usou rapport, ele usou tudo ali, conseguiu efetivar e ter sucesso. Então é isso, pessoal, a gente só entra mais a fundo, né, com técnicas, com modelos, exemplos no módulo completo, que vocês vão ter acesso no final, para quem tiver interesse, para poder conhecer e contratar. Caso não, assim, isso aqui é coisa simples mesmo do nosso dia a dia que a gente às vezes nem imagina, tá? Lembrando que eu deixei um exercício para vocês aí. Faz lá, chama alguém, pode ser um amigo, algum conhecido, algum colega de trabalho, crie uma situação, ache uma solução, depois peça o feedback desse seu amigo, se você foi convincente, se você conseguiu utilizar ali uma abordagem que convencesse aquela pessoa a fazer aquele projeto. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, vocês mandem mensagem. Muito obrigado, um abraço.